Exatamente. Eu não diria secar, eles se reduzirão, digamos assim, a sua altura, a sua profundidade, vamos dizer assim, em períodos do ano. Então, mesmo nessa questão da volta grande, né, do Xingu, que é exatamente a parte ajusante da barragem principal de Belo Monte, quer dizer, a quantidade de água a ser liberada pela usina nesse trecho que eles chamam de vazão reduzida, quer dizer, pode ser negociado com as comunidades indígenas e ribeirinhas que ali vivem e que eventualmente serão afetadas por essa redução de vazão. Agora, essa redução de vazão, ela deveria ser negociada. É isso que a gestão adaptativa permite aos empreendedores, não é verdade, aos gestores ambientais e às comunidades ribeirinhas trabalharem para, digamos, isso com tentativa e erro, através de simulações, com o computador antes da obra e depois da obra, saber qual é a melhor quantidade de água que será liberada e em que momento, nesse trecho de vazões reduzidas, que é um dos trechos que está sendo mais questionado no momento, de tal sorte que haja, digamos assim, uma minimização dos impactos. Não é verdade? Quer dizer, então vamos supor que se houver a montante, quer dizer, na alta cabeceira do rio Xingu, de onde vem a água que abastece Belo Monte, um monitoramento indicando que nos meses, por exemplo, de chuva, dezembro, janeiro, as vazões em Belo Monte, milhares de quilômetros rio abaixo, estarão bem durante o período de seca do ano seguinte. Então, os gestores, os empreendedores, juntamente com a população ribeirinha, poderão negociar, não é, uma regra de operação que liberaria essas vazões, de tal sorte que haja maior quantidade de água para a pesca, para a reprodução dos peixes, para a navegabilidade nessa região ajusante. Quanto à chegada de milhares e milhares de operários para a construção do canteiro de obras? Pois é, esse é um outro paradigma muito interessante que eu acho que tem. O primeiro que eu mencionei, que é a gestão adaptativa, que é feita em todas as grandes obras recentes hidráulicas no mundo e que eu acho que deveria ser feita no Brasil também, e foi feita com sucesso nesses países, é uma questão também interessante que nós já temos uma lição própria nossa no Brasil, que são as barragens do Rio Madeira. Os empreendedores de Santo Antônio, dessa primeira barragem próximo de Porto Velho, conscientes de que essa rotatividade de mão de obra, essa importação de grande quantidade de mão de obra de fora, gerando um problema social depois que a obra terminava, eles, conscientes disso, o que eles fizeram? Eles, na própria cidade de Porto Velho e nas regiões vizinhas, digamos, na região de influência da obra, eles procuraram grande quantidade de potenciais trabalhadores, capacitaram esses trabalhadores, não é verdade? De tal sorte que hoje 90% da mão de obra que está trabalhando nessa usina de Santo Antônio, que são, nós estamos falando em milhares e milhares de trabalhadores, 90% são exatamente da cidade de Porto Velho e das cidades vizinhas. E, ou seja, acabando a obra, o que acontecerá? Eles voltarão para suas comunidades, já com capacidade, com diploma de carpinteiro ou de responsável por concreto, digamos, motorista de grandes máquinas, quer dizer, já capacitados para assumir, digamos, vagas no mercado de trabalho que está se abrindo de uma maneira explosiva em Porto Velho. Entendeu? Então, assim, essa é uma questão que esses paradigmas estão mudando. Cabe aí, no caso, aos gestores, não é verdade, da obra, que estão licenciando, que estão acompanhando o desenrolar da obra, e eventualmente aos empreendedores utilizarem essas lições aprendidas com sucesso, né, em obras, no caso de como Santo Antônio. Só para fazer um contraponto, quer dizer, anteriormente, as obras hidrelétricas, ao invés de usarem 90% de mão de obra local, eles usavam 90% de mão de obra externa. De outros estados. Inverteram, então. Se inverteu totalmente. Quer dizer, então, esse o conhecimento já prévio de que isso é possível e realizado com sucesso, no caso das hidrelétricas do Rio Madeira, poderá também ser utilizado
né, com o mesmo sucesso, eu espero, na obra de Belo Monte. E se eu pedisse que o senhor, para fechar a nossa conversa, o que é que o senhor diria para aquelas pessoas que são contra a construção, para encerrar a nossa entrevista? Seria muito difícil, porque eu tenho receio de que algumas posições arraigadas são muito difíceis de mudar. Mas procurem saber o que é manejo adaptativo. Né? Manejo adaptativo é essa ferramenta que permite às partes conflitantes acharem um denominador comum e, eventualmente, cedendo um pouco de cada lado, chegarem exatamente a um consenso sobre, por exemplo, impactos, sobre aproveitamentos, sobre, digamos assim, como gerar e operar uma obra desse porte. Então, eu diria que a gestão adaptativa seria muito interessante de ser discutida entre as diversas partes interessadas e, quem sabe, né, o Senado Federal, que hoje eu acho que é um player muito importante na questão da solução dos grandes problemas nacionais, como é feito já em outros países, como os Estados Unidos, quem sabe uma audiência pública poderia jogar um pouco de luz sobre esse assunto, digamos, ouvindo as diversas partes, quem sabe conhecendo um pouco mais sobre essa ferramenta de gestão adaptativa que eu mencionei, e essa iniciativa, por exemplo, do Senado, quem sabe ajudaria a, se não resolver totalmente o problema e esse impasse, eu diria que facilitar muito o diálogo mais construtivo e menos aguerrido, diríamos assim, desses participantes que hoje estamos vendo todos os dias na televisão. Uma boa sugestão. Nós vamos aqui na TV Senado torcer para que ela se viabilize, porque vamos naturalmente acompanhar de perto esta polêmica que apenas está se iniciando. Professor Leite Chaves, muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado, Amaro. Vocês acabam de assistir uma conversa com o professor Leite Chaves, do Departamento de Engenharia Florestal da Universidade de Brasília. E o tema da nossa conversa foi exatamente a construção da hidrelétrica de Belo Monte. Os telespectadores que quiserem encaminhar sugestões, comentários ou críticas podem fazê-lo acessando o nosso portal www.senado.gov.br/TV. Até um próximo Cidadania.